E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é David Souza, sou aluno do primeiro Informática A do IFPB Campus Monteiro e esse é o meu trabalho sobre o ceticismo e a filosofia de Sócrates. E bom, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. O ceticismo propõe um constante estado de dúvida, defendendo a hipótese de que não se é possível chegar a uma conclusão definitiva sobre a verdade ou um conhecimento específico. Sendo assim, é uma corrente filosófica que se opõe a crenças, opiniões e pensamentos assumidos pelo senso comum como verdades, bem como rejeita dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Segundo os pressupostos céticos, a ideia de felicidade está atrelada a aceitar os contextos como eles são, sem a tentativa de julgar os acontecimentos e emitir opiniões sobre eles. Bom, a partir disso podemos afirmar que, para o ceticismo, não existe verdade inquestionável e definitiva, a felicidade consiste em não julgar coisa alguma, o ser humano deve manter uma posição neutra sobre as questões que o envolvem para alcançar a paz interior, não existem dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos, a busca por verdades definitivas é inconclusiva e que se tem oposição ao dogmatismo e às crenças estabelecidas pelo senso comum. O movimento defendido pelos céticos de suspender o julgamento sobre as coisas é chamado de epoché, que significa colocar entre parênteses, e representa a atitude de não aceitar nem negar uma determinada proposição ou juízo. Essa doutrina foi fundada pelo filósofo grego Pirro de Elis, que não deixou nenhum registro escrito sobre suas convicções, mas teve suas ideias propagadas pelos seus discípulos, como Timon de Friunte e Sexto Empírico. Para Pirro, a verdade absoluta é inatingível. Portanto, a busca por conclusões definitivas e inquestionáveis é apenas perda de tempo e fonte de inequação e frustração. O filósofo supõe que, somente atingindo esse estado neutro sobre as questões pertinentes à existência humana, chamado de afásia, é que se alcançaria a paz interior. Olha! Show de bola! Como o senhor fez isso? Paz interior. Essa ausência de perturbações e inequações da mente é denominada ataraxia e representa a serena felicidade, conquistada a partir do domínio ou da extinção de paixões, desejos e inclinações sensórias. Pirro acompanhou o rei Alexandre o Grande em suas expedições pelo Oriente, nas quais teve contato com diferentes culturas, costumes, doutrinas e o misticismo dos pensadores das regiões da Índia e da Pérsia, o que fez o filósofo começar a questionar suas próprias convicções. Nesse contexto, Pirro percebeu que as noções de bem e ruim, justo e injusto, certo e errado eram diferentes para cada civilização, e com isso desenvolveu uma postura questionadora perante a vida, que resultou em sua teoria de que não existe verdade absoluta. Bom, o termo cético é atualmente utilizado para se referir a pessoas que apresentam uma postura incrédula, duvidando das circunstâncias diversas que se associam a questões e conhecimentos humanos. Em outras palavras, ser cético é adotar uma postura de questionamento e dúvida em relação às informações, crenças e afirmações. Um cético não aceita algo como verdadeiro sem antes examinar as evidências e a lógica por trás da afirmação. Calma que ainda não acabou. E com vocês, Sócrates. Bom, o filósofo Sócrates viveu entre 470 a 399 a.C. Ele foi um filósofo grego que revolucionou o pensamento ocidental, ao contrário da maioria dos outros filósofos antigos, que, para se dedicarem ao ócio de filósofo, deviam possuir posses para não precisarem trabalhar. Sócrates era filho de um artesão e uma parteira, tendo exercido o ofício de pai em sua juventude, e ingressando em campanhas militares em guerras. Dentre essas, a guerra de Peloponeso, em que Sócrates lutou em destacamento em 431 a.C. e em outro por volta de 10 anos depois.
Sendo soldado corajoso e de grande resistência física, Sócrates obteve benefícios das características da cultura ateniense para os jovens, envolto na prática de esportes e na formação científica e política, o que conferiu ao pensador a sua personalidade questionadora. Sócrates ficou conhecido por ter iniciado o período da filosofia grega antiga, o período socrático ou antropológico, que teria surgido como uma nova saída em relação aos estudos dos filósofos anteriores, os pré-socráticos. A filosofia passaria, a partir de então, a abordar questões essencialmente humanas ou questões advindas das relações humanas e do convívio em sociedade, como a justiça, o bem, a moral e a verdade. Contam os seus biógrafos que, certa vez, ainda em sua juventude, Sócrates visitou o templo de Apolo, na cidade de Atenas, onde ficou marcado pelas inscrições entalhadas no pórtico do templo. Conhece-te a ti mesmo. Olá! Essa máxima do autoconhecimento tocou o filósofo, fazendo perceber que qualquer conhecimento posterior do mundo requeria antes um conhecimento de si mesmo. Sócrates afirmava sua ignorância, dizendo a frase que, segundo ele mesmo, definia-o. Só sei que nada sei. Eita, mas esse cabo aí é sabido, viu? Eu tô vendo. Esse reconhecimento de sua ignorância foi uma marca fundamental para estabelecer o seu caráter questionador de sábio, pois o reconhecimento da ignorância leva à busca pelo saber, ao passo que a soberba intelectual leva à estagnação. Na mesma ocasião de visita ao templo, o jovem pensador consultou o oráculo de Delfos, que o qualificou como o mais sábio dos homens da Grécia. Isso foi tomado por Sócrates como uma missão: levar sua sabedoria consigo adiante. Sócrates passou a vagar pelas ruas de Atenas conversando com as pessoas, questionando-as e ensinando-as, por meio da prática, o seu método. Hoje não temos escritos deixados diretamente por Sócrates. O que é conhecido do filósofo são relatos de seus discípulos, principalmente Platão e também Xenófonte. Sócrates dizia ser um parteiro de ideias. Assim como sua mãe, que trazia os bebês ao mundo, Sócrates trazia ideias, mas não dele mesmo, mas sim das outras pessoas, que ao conversarem com ele, passavam pelo seu método. Sua missão era, sobretudo, a missão do diálogo, que levava as pessoas à evidência da sua própria ignorância. O método socrático de trazer as ideias das pessoas consistia em 2 passos. A maêutica, que era basicamente uma ferramenta retórica argumentativa que consistia em sucessivas perguntas sobre a essência de algo, o que é esse algo, o que o constitui. E a ironia, que era uma resposta em tom irônico que era dada ao interlocutor e servia para desconcertá-lo e mostrá-lo que o conhecimento que ele julgava ter estava, na verdade, incorreto. Após gerar incômodos e burburinho entre as pessoas influentes em Atenas, Sócrates recebeu uma acusação que partiu principalmente do poeta Mileto e do político e orador Anitus. Ele estava sob uma acusação grave: não reconhecer os deuses do Estado, introduzir novas divindades e corromper a juventude. Isso significava que o pensador, já passado dos 70 anos de idade, seria julgado por um júri composto por outros cidadãos da polis. A sua pena seria definida a partir do julgamento. No ano 399 a.C., o Tribunal dos Helenistas reuniu-se com 500 ou 501 membros. Difícil tarefa aguardava os juízes: julgar Sócrates, conhecida mas controvertida figura. Cidadão admirado e enaltecido por alguns, era, entretanto, criticado e combatido por outros, que nele viam uma ameaça para as tradições da polis e um elemento pernicioso à juventude. No tribunal em que o filósofo foi julgado, a defesa ficava por conta do réu. Ao contrário do que muitos réus faziam na época, Sócrates não lançou apelos misericordiosos utilizando sua posição social, sua família, seus filhos, como meio de comover os membros do júri. Sócrates até podia ter saído desse tribunal com uma sentença que não levasse à morte. Só que, mano, o cara falou pra caralho. Era argumento atrás de argumento e os caras já não sabiam mais o que falar pra ele. Uma hora Sócrates batia e outra hora os caras apanhavam. Até que em 399 a.C., o filósofo recebeu o cálice contendo cicuta, o veneno utilizado para sua própria execução. Ele mesmo bebeu o conteúdo do cálice e, em poucos minutos, morreu. Assim pondo um ponto final na história de uma das maiores mentes já conhecidas da humanidade. Finalmente acabou esse vídeo. Bem galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. E esse vídeo deu um trabalho da desgraça pra fazer. Então, por favor, batam palmas pra mim. Batam palmas porque eu mereço, pessoal. Bom, é isso e tchau.